Toda empresa tem cultura. Cultura boa e cultura ruim. Tem empresa que a cultura é fofoca. Tem empresa que a cultura é maldade. Tem empresa que a cultura é puxar tapete. O líder não precisa ser a pessoa mais inteligente. Ele só precisa ter a capacidade de contratar pessoas mais inteligentes que eles e fazer com que essas pessoas se deem bem trabalhando juntas. Se a sua especialização dentro da área de RH é só recrutamento e seleção, você já foi engolido pelo mercado. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Mais um encontro aqui, o podcast do Cérebro do Negócio com a doutora Erika Belon. Erika, mais uma vez bem-vinda, obrigado pelo seu tempo. Estou pronto para aprender muito com você de novo. Muito obrigada, Mamba. É sempre um prazer estar aqui falando sobre gestão com foco 100% no cérebro, na mente humana, como é que tudo isso pode transformar a empresa. E hoje o assunto tá legal, hein? Temos assuntos legais para conversar hoje, sempre pensando em neurogestão, em neurociência, mas temos uma coisa importante que eu queria que você comunique. O que vai acontecer dia 24 e 25 de outubro, aqui pertinho? Olha só, gente, no dia 24 e 25 de outubro vai acontecer a minha imersão, onde eu trabalho 100% com neurogestão para empresários e líderes. Se você quiser realmente entender o que está acontecendo no seu negócio, conhecer a sua performance, eu posso dizer para você que essa imersão é um divisor de águas. Não estou querendo me gabar não, tá, Mama? Mas já me gabando, vocês não têm nada, vocês nunca viram nada disso no mercado. Tudo que é entregue nessa imersão, ela faz parte da minha metodologia, de estudos que eu fiz no doutorado. Eu tenho tanta certeza daquilo que eu entrego, que eu digo para o participante, se no final do dia a sua vida não transformou, eu devolvo o seu dinheiro. Isso aí é porque você sabe muito bem como eles atuam. E aqui nesse podcast a gente compartilha muito conhecimento sobre isso. Para líderes, para profissionais da área de RH, para empresários, empreendedores. Então, você que está assistindo, você não pode deixar de compartilhar esse conteúdo, se inscrever no canal, acompanhar todas as redes sociais da doutora, porque tem muito conteúdo. Muito conteúdo, que inclusive tem muitos insights que eu passo para vocês nesse conteúdo, que são, inclusive, pessoal, falando bem aqui a verdade para você, as pessoas pagam muito caro para aquilo que hoje eu venho entregar de graça aqui nesse podcast. E se você prestar bem atenção em tudo que eu explico aqui, você pode imediatamente implantar no seu negócio. E essa implantação chega a partir de uma identificação que é chave, já entrando no tópico de hoje, que são as dores das pessoas, as dores dos empresários. Quem é empresário sabe o que isso significa, mas muitas vezes são dores que a gente não fala. Né? Aquelas chamadas de dores ocultas, que são aquelas que estão incomodando, mas que eu não falo porque, sei lá, tem muita coisa talvez impedindo que eu fale. O que você entende quando a gente fala disso? Porque as pesquisas entregam 3 tipos de dores. As dores primárias, que são aquelas precisamente que são mais profundas, mas ninguém fala. Certo. Tem as dores existenciais do líder, do empresário, que são já coisas mais profundas, que estão lá dentro na pessoa e que surgem naqueles momentos de silêncio. E tem os fatores externos que terminam atrapalhando e terminam gerando desespero e criando muitos problemas. Muito bom. Vamos falar disso, Erika? Vamos falar das 3 dores. Eu aqui, enquanto professora, não posso deixar de chamar a sua atenção que esse podcast você tem que pegar a sua caneta, o seu caderninho e fazer as suas anotações. Se você prestou bem atenção naquilo que o Mamba falou, ele está falando sobre as dores do empresário. E você que está me assistindo aqui, que é empresário ou está ocupando qualquer cargo de gestão, é importante que você identifique quais são as dores hoje que o próprio empresário tem dentro da empresa. Quando a gente fala de dor psicológica, principalmente, né, abrindo um pouco espaço aqui para falar dessa parte emocional, hoje eu vejo muitos empresários, Mamba, com uma dificuldade muito grande de se relacionar mesmo dentro do seu próprio negócio, se sentindo extremamente sozinhos, porque não sabe para quem perguntar. A gente tem uma dor muito latente no empresariado brasileiro, porque quando ele é pequenininho, que aí ele compra, ele vende, ele entrega, ele ainda está dando conta da situação. Quando ele já é um empresário grande, essas dores são divididas com a diretoria executiva, com o conselho, né, da empresa, o conselho consultivo ali da empresa. Mas como o maior número de empresários que nós temos no Brasil é aquele empresário médio,
que é hoje quem retém a maior parte da economia do Brasil, roda na mão desse empresário médio, né? Ele não é tão pequenininho ali que tem 1 ou 2 funcionários, mas ele também não é um grande empresário ainda no sentido de ter muitos colaboradores. Esse empresário é o mais solitário. E eu quero conversar com você então. Vamos falar sobre essas 3 dores. Vai lá. E ainda tem algumas questões, né? Que muitas vezes um dos problemas do líder é não saber delegar. Sim. Mesmo tendo conformado uma equipe, mesmo tendo montado uma diretoria, mesmo até às vezes, né? Sendo obrigado a ter uma diretoria, a delegar é um dos problemas. Delegar é um dos problemas por quê? Porque muitas vezes esse profissional se torna líder porque ele é um excelente operacional. Às vezes ele é um excelente funcionário de base e acaba se dando a ele a oportunidade de colocá-lo no processo da gestão. Só que uma coisa é o perfil comportamental muitas vezes que você tem que ter naquela área enquanto operacional e que você está performando muito bem. Outra coisa é quando você senta numa cadeira de gestão, que muda esse perfil. Só que nem sempre esse profissional é preparado para essa mudança. E isso acaba sendo uma dor muito forte para o empresário. Dentro dessas dores primárias, essas que você falou, né, dores psicológicas, comportamentos profundamente que afetam de forma profunda a atividade e a toma de decisão. Um dos principais que a gente identifica, que as pesquisas entregam, é aquele cansaço, né? Eu estou cansado de ser tudo. A pessoa cansada de ser tudo. Você sabe que hoje, quando nós fazemos as reuniões estratégicas para entender um pouco por que um cliente vem nos buscar aqui, buscando seja consultoria, seja até mentoria, a gente percebe exatamente isso. E isso tem acontecido, se você olhar bem para o processo da gestão, o que eu identifico? Liderança totalmente despreparada. Ele até tem profissionais na liderança, mas como ele muitas vezes não tem poder aquisitivo para contratar um líder bom para trabalhar para ele acaba contratando um líder com um salário inferior, mas que não vai resolver o problema dele. E nesse caso, ele piora o problema dele, porque às vezes ele fala, mas é uma pessoa de confiança que está sentado ali. E às vezes esse ser de confiança, eu não estou nem dizendo aqui no sentido da pessoa roubar ou não roubar, mas eu estou dizendo até que às vezes a pessoa realmente, não gosto muito dessa palavra, mas ela pode até não estar roubando dinheiro, mas ela está roubando a possibilidade da empresa crescer, porque ela não tem know-how para estar sentada naquela cadeira. Então, será que vale a pena a gente manter aquela pessoa na cadeira? Porque às vezes esse empresário se sente tão sozinho que ele não consegue conversar com esse líder porque esse líder não tem maturidade. Às vezes ele traz alguma situação ou até esse sinônimo do cansaço, do desabafo, às vezes ele faz um desabafo ali com essa liderança imatura pega essa informação e acaba proliferando dentro da empresa. E esse empresário vai ficando cada vez mais cansado. Os problemas viram outros problemas, outros problemas. Por quê? Porque vamos combinar uma coisa, Erika. A empresa existe para quê? Para dar lucro. Para dar lucro. Sim. E quando tem problemas de relacionamento interno, problemas de ter que cortar atitudes e ações que não deveriam existir, aí você está perdendo muito dinheiro. Muito dinheiro. E a gente não pode manter nem tolerar isso dentro da empresa. E esse cansaço que a gente fala chega a partir de ter que solucionar algumas outras coisas, Sim. Mas também tem a ver com chegar a ser o último recurso como dono, como líder. Sim. Nossa, minha equipe não está performando, a empresa não está trazendo resultado, vou ter que descer de aqui, né? Isso. Para fazer. E aí vem cansaço físico e emocional. Cansaço físico e emocional, e a empresa para de crescer. Porque todas as vezes que eu saio da estratégia, e quando eu falo da estratégia, eu estou falando de você estar buscando novos clientes, abrindo novos mercados, indo atrás de novas frentes, e muitas vezes você está descendo na operação para ficar resolvendo, às vezes, assunto comportamental, assunto que nem é para você parar para resolver. E você está ali, tem uma empresa razoavelmente grande, média, grande, mas você está tendo um comportamento de quem tem uma empresa muito pequenininha e descendo na operação para resolver problemas que você não deveria estar resolvendo. Outro dos pontos importantes aqui dentro dessas dores é aquela vergonha de não saber delegar de verdade. Sim, que é comum também. É muito comum isso, porque muitas vezes esse empresário também era da operação, ganhou muito dinheiro na operação, sabe trabalhar muito bem, e acaba que não tem know-how ou capacidade para delegar, mas para isso tem solução. Você contrata um gerente para fazer isso para você. E às vezes precisa mudar a mentalidade. Porque tem muitos empresários, Mamba, que acreditam que você ter ali um profissional que receba um salário maior seja uma despesa. E não é. O tempo que esse empresário vai ganhar por ele ter alguém filtrando todas essas informações e fazendo de fato a operação rodar,
Não está escrito. E muitas vezes esse gerente, né, que a gente pode até chamar aqui de um CEO, que ele é, porque é ele que faz a operação rodar, às vezes até o próprio empresário não tem a maturidade para isso, porque ele fala, não, mas eu sou o dono, eu que tenho que ser o CEO. Entra uma questão de ego, né? Ego, e se você for olhar hierarquicamente, ele não é o CEO, ele é o CSO, que é o chefe da estratégia do negócio. Ele vai atrás da estratégia, entrega na mão desse CEO, e esse CEO tem que ter carta branca para fazer a operação rodar. E essa carta branca é o quê? Demitir se precisar demitir, contratar se precisar contratar, romper contratos se precisar romper contratos. Então, quando você traz essa pessoa, você tem que confiar nessa pessoa, senão você vai novamente pecar. E você tem alguém com um valor salarial, por exemplo, alto dentro da sua empresa, mas você está descendo toda hora lá para resolver. Aí, novamente, não faz sentido. Então, perceba que é uma questão de mentalidade. Exatamente. E aí tem outra coisa, quando você começa a solucionar todos os problemas, quando você não consegue sair mesmo do operacional e não entende que você é estratégico, uma das coisas que mais os líderes terminam perdendo é o relacionamento interpessoal com outros empresários. Exatamente. E isso aí é perder oportunidades de novos negócios. Absurda, porque enquanto você está lá na operação resolvendo um problema que a tua liderança, que hoje não tem know-how e nem capacidade para isso, não está fazendo, você está perdendo, por exemplo, um curso que você poderia estar fazendo, um network que você poderia estar fazendo, você poderia estar sentado em outras mesas, você poderia estar participando de outros congressos, mas você não tem vida, porque você não consegue sair da empresa. Se você sai da empresa e vai até participar de alguns congressos, a cada 5 minutos você precisa levantar, porque você tem que atender o celular, porque a pessoa que está trabalhando para você lá do outro lado da empresa não tem know-how, não tem capacidade para tomar uma decisão. E a pessoa muitas vezes liga para você para fazer perguntas que ela poderia estar resolvendo, porque afinal de contas, quem tem cargo de sênior, quem já é sênior e quem já é líder, a descrição de cargos dele é uma descrição para ele tomar decisão e arcar com as consequências da decisão. Só que quando você tem um líder imaturo, ele não quer tomar decisão, então ele fica o tempo todo batendo na tua porta para que você decida por ele. E aí, só que daí ele recebe o salário de um sênior, se comporta como um júnior, e você sai da sua cadeira para fazer o trabalho para quem você está pagando. E termina perdendo muita coisa. Deixando muito dinheiro na mesa. Coisa, e perdendo até a sua vida pessoal. Sua vida, né? porque você não tem vida. Não tem vida, né? Exatamente. Se vocês estão gostando desses conteúdos que estão de graça aqui, em 15 minutos, acho que 12 minutos que a gente está conversando, veio monte de coisa. Imagina o que aconteceria naquela imersão que a gente está falando. Então, fica de olho, acompanha essas informações, porque tem muita coisa chegando aí para essas dores. Gente, essa imersão que nós faremos, ela vai acontecer num resort, um lugar lindíssimo, que inclusive eles são nossos clientes de consultoria, que é o Resort Japi. E, vocês podem depois até entrar nas minhas redes sociais, a gente faz questão de colocar vários depoimentos, várias provas sociais. Entra em contato com a gente, só para vocês terem uma ideia da transformação que causa nesses empresários. E eu já gosto de falar aqui, Mamba, o seguinte, vocês já me conhecem, já sabem que o que eu tenho que falar, eu falo para vocês com a maior transparência. Se você está buscando uma imersão, que é onde você vai cantar, pular, gritar, estourar balão, não venha, porque não é isso que você vai ter. Você vai ter conteúdo do início ao fim e são 16 horas de conteúdo comigo. Sou eu que ministro. Não tem festival de palestrante, cada hora um entra no palco. Não, sou eu que ministro as 16 horas de conteúdo para você. Quando a gente passa um segundo momento dentro dessas dores ocultas dos empresários, a gente encontra aqueles existenciais. Esses são aqueles que chamam a atenção para a falta de identidade da pessoa. A pessoa começa a se sentir que não existe além da empresa. Sim, não é uma tem pessoa vida. que se perde no propósito deles. Sim. O que eu devo fazer enquanto empresário quando eu consigo identificar isso? E como eu identifico que isso está acontecendo comigo? Olha, o melhor momento, talvez até um direcionamento para te dar aqui, né, que é uma dor existencial, porque o empresário, Mamba, ele é um cara sonhador, né? Eu vejo um empresário como um sujeito muito sonhador, que quer mudar a vida de muitas pessoas. E às vezes pelo fato dele ter uma dificuldade grande de gestão, chega um determinado momento na carreira dele, porque ele também tem a sua carreira, ele se perde nessa carreira. E ele acaba que ele não tem mais vida. Então ele nem sabe ao certo se ele é empresário ou se ele é o funcionário mais caro da empresa dele. Então hoje eu atendo muitos empresários nessas condições que vêm para mentorias exatamente para conseguir administrar estas crises existenciais
Que é comum eu escutar nas mentorias frases do tipo, eu fico às vezes pensando se não seria melhor eu voltar a ser CLT, porque eu não teria mais preocupação com nada, eu só tenho uma empresa para cuidar, né? Se tem ainda uma empresa para cuidar, mas eu não tenho mais que pensar na folha de pagamento, etc. Então essas dores, elas são características de uma pessoa que se perdeu, passou pela dor psicológica, que é o cansaço, a exaustão mental, e ela cai na existencial, que ela já nem sabe mais ao certo quem ela é. Aí aquela pessoa sonhadora, que queria mudar o mundo, está cada vez mais afundando em si. E aí vem aquela falta de gestão lá atrás. Lá né? atrás. Porque não é uma coisa que acontece porque sim. É uma consequência. Sim, sim. É uma consequência de tomadas de decisão que muitas vezes ele não tem, até por falta de maturidade, porque ele cria afetividade com as pessoas e ele passa a acreditar que ele é corresponsável pela vida daquela pessoa que está trabalhando para ele. Ele pensa, inclusive, que se ele tirar aquela pessoa da operação, ele fica pensando o que vai acontecer com a pessoa, só que a pessoa não está pensando nem nele, nem no negócio. E você pode ter absoluta certeza, empresário, se a sua empresa quebrar, essa pessoa vai pegar o currículo dela, vai colocar embaixo do braço, vai bater em outra porta, vai arrumar outro emprego e a vida dela vai seguir. E a sua, você vai estar muito enrolado com tudo isso. Agora, Érica, o que acontece com aquelas pessoas que não são donos da empresa, mas que sim são líderes de diversas áreas, que têm empresas enormes, que têm áreas enormes com responsabilidades muito grandes? Sim. Todas essas dores também se replicam por departamentos? Sim. Ou é só o empresário, o pai da criança que sofre? Não. Todas as vezes que você está em cargos de liderança que te desafiam, você passa por essas dores psicológicas, existenciais e até a terceira dor, que é a dor externa. Você passa. Né? Todas as vezes que você se sente desafiado, independente do seu nível hierárquico, você vai passar. Aqui a gente focou a comunicação para falar do empresário, que praticamente o meu público é o empresário. Mas eu assisto essas dores, tanto é que a gente faz muito treinamento com liderança para sanar essas dores. Líderes também que estão na cadeira e que depende do time para performar, time que não entrega, líder que não demite e que ele também desce na operação no lugar do time. Quando a gente fala nisso, como os líderes conseguem identificar que os seus líderes, os seus subalternos, estão com esses problemas? Quando você percebe que você não tem vida. Porque qual que é o papel da liderança? A liderança ela tem papéis muito específicos. Primeiro, desenvolver pessoas. Se você não está conseguindo parar para desenvolver as pessoas, você está na operação, você está fazendo o serviço de alguém. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, a liderança, o papel dela é ficar analisando números, dados. Esse é o papel da liderança. Se hoje você tem que colocar a mão na massa, e tem líder que se orgulha disso. Eu trabalho com o meu time, eu boto a mão na massa. Tá errado. O teu papel é direcionar essas pessoas. Você não precisa ser o mais inteligente. Sabe o que é excelência da gestão, Mamba? O líder não precisa ser a pessoa mais inteligente. Ele só precisa ter a capacidade de contratar pessoas mais inteligentes que eles e fazer com que essas pessoas se deem bem trabalhando juntas. Por isso que quando você tem uma liderança que a liderança é muito inteligente, geralmente aqui embaixo tá dando muita rusga, tá dando muita briga. Então você não precisa ser inteligente. Você tem que contratar gente inteligente, mas ter a habilidade de fazer com que essas pessoas inteligentes saibam trabalhar juntas. Aí sim você está falando da excelência de uma liderança. Dentro de todas essas percepções, né, essa questão de, não, eu preciso ser o que mais sabe, eu preciso ser o mais inteligente, joga contra, por quê? Porque você fica com medo, e é uma das dores aqui, sim, de pedir ajuda. Sim. Isso aí está errado. Está errado, exatamente isso. Eu não preciso ser a mais inteligente. Dependendo da área que você atue, por exemplo, eu sou a expert, porque sou eu que faço todos os conteúdos, eu tenho que ter abaixo de mim uma gerência, uma assessoria para cuidar da operação. Porque senão não faz sentido. Onde que eu rendo mais? Eu rendo mais cuidando da gestão de pessoas ou eu rendo mais fazendo a entrega como expert? No meu caso aqui, muito mais como expert, porque não tem ninguém aqui que tenha a minha mente, o meu know-how, a minha experiência. Não tem. Então, aonde que eu vou extrair de mim? Ali. Então, não faz sentido eu sair, descer o nível da minha escola, por exemplo, de negócios, só para me dar o luxo de dizer que eu sou a CEO da empresa. Não.
Não é assim, eu posso ser a CSO, a que está na estratégia, eu posso ser a expert, e eu delego essa função para que alguém realmente faça com que essas pessoas se deem bem. E não o inverso. Então eu vejo muito ego envolvido. A pessoa, mas como que eu vou deixar alguém sentar na minha cadeira? Você precisa saber onde você é mais produtivo. Exatamente. E aqui entra o terceiro ponto dessas dores, que são os fatores externos. Sim. Tem pressões do ambiente, tem situações de times que não funcionam, resultados que não chegam por conta dessa falta de preparação. Como que a gente encara essas pressões, esses fatores externos? Olha, os fatores externos, quando a gente fala de liderança que não está performando, é muito difícil uma empresa crescer se não tiver um PDI, que é um plano de desenvolvimento individual para essas pessoas. Eu preciso mapear o comportamento dessas pessoas, saber se essas pessoas têm perfil comportamental para sentar na cadeira que elas estão sentadas. Elas precisam enxergar quais são as habilidades que elas não têm. E aí sim eu ter uma liderança estratégica ali para fazer a gestão do negócio, fazer toda a gestão do negócio e fazer com que essas pessoas realmente performem. Então, os fatores externos, eles podem ser muito minimizados com um plano de desenvolvimento individual, onde você vai trabalhar resiliência, habilidades e tantas outras competências que vão de encontro à estratégia do negócio. Preparar a tua equipe de liderança, então, envolve tudo isso aí, que não é só competência técnica. Não. Preparo psicológico, um preparo de relacionamento humano, que tem que ver de acordo com uma coisa que você sabe fazer muito bem, que é aquela definição do perfil, né? Exatamente isso. Até porque para sentar na cadeira da liderança você tem que ter um perfil. E é um perfil único. Não importa se você trabalha, se você é líder ou diretora do financeiro, se você é diretora do RH, se você é diretora de logística. O perfil comportamental de um líder é o executor comunicador, o famoso dominante influente. Se você coloca alguém sentado nessa cadeira com um perfil diferente disso, essa pessoa sofre muito no processo da gestão. Aí eu tenho, numa diretoria financeira, eu tenho alguém que tem que entender de gestão. É diretoria. E abaixo de mim, eu tenho que ter pessoas com perfis analíticos. E é claro, a diretoria financeira que está lá, ela precisa minimamente entender do assunto, né? Mas fica muito difícil você colocar um analítico ali, 100% analítico, achar que esse analítico vai fazer uma excelente gestão de pessoas. É muito difícil, porque o perfil comportamental dele, e eu não estou falando mal da pessoa, pelo amor de Deus, não distorça o que eu estou falando aqui. O perfil comportamental, quando você tem um dominante influente, essa pessoa sofre menos. Ela precisa demitir, ela demite. Ela precisa contratar, ela contrata. Ela precisa dar feedback, ela vai dar feedback. Então, quando você tem outros perfis ocupando essa cadeira, ela tem um pouco mais de dificuldade. Mas é claro, empresário, a empresa é sua. Se você quiser colocar o analítico, você coloca. Se você quiser colocar o estável, você coloca. Se você quiser colocar o comunicador, você coloca. O meu papel aqui é mostrar para você como você pode fazer para ter uma gestão mais leve, mais eficaz dentro da tua empresa. Tendo uma gestão mais eficaz, os resultados vão vir. Extraordinários. E um dos principais caminhos para ter isso é ter uma cultura organizacional boa. Boa. Quando a cultura organizacional não é boa, impacta muito no resultado. Líder. Isso, mas a atitude do líder deve mudar por isso e ele sentir-se menos? Não, muito pelo contrário, gente. É importante falar o que é cultura. Cultura é o jeitão da empresa. É tudo que acontece nas costas do dono. Então, cultura é comportamento. Cultura é comportamento. O comportamento dos colaboradores toca a cultura do negócio. Por isso que o empresário, ele tem que ter alguém acima ali. Se ele não tem tempo para estar olhando essa gestão, ele tem que ter. Você vê, tem gente que fala, não tem cultura naquela empresa. Não existe. Toda empresa tem cultura. Cultura boa e cultura ruim. Tem empresa que a cultura é fofoca. Tem empresa que a cultura é maldade. Tem empresa que a cultura é puxar tapete. Tem empresa que a cultura é desenvolver pessoas. Tem empresa que a cultura é familiar. Então, toda empresa tem cultura. O que a gente não pode é jogar isso e achar que aquilo ali vai se resolver, porque nem todo mundo que está sentado na cadeira da liderança, que deveria ter a obrigação de ser o guardião da cultura, às vezes é essa pessoa que faz a cultura da fofoca, a cultura da puxada de tapete, a cultura da bagunça, a cultura da briga. E aí tem que ter alguém olhando para tudo isso. Tudo isso aqui que a gente está falando compõe essas dores ocultas do empresário. Aquelas dores que terminam acabando com a paz na vida dele. Da vida dele.
Tem uma dor que está aqui nos apontes que eu tenho, que me chama muito a atenção. Tem líderes que têm medo da tecnologia e de implementar novas tecnologias. Será porque eles acham que eles não são capazes de trabalhar com ela? Sim, exatamente. A gente sabe que essa resistência pela tecnologia não é de agora. Lá atrás, quando começou, vamos falar, a internet começou a despontar em 1997. Naquela época em que as pessoas ainda estavam usando fax, né, que não deixa de ser uma tecnologia, mas ainda usava as famosas máquinas de escrever, quando se foi colocar pacote Office, então muitas pessoas ficaram com muito medo de serem engolidas no mercado. Hoje, a inteligência artificial, ela vai engolir algumas pessoas? Sim, as pessoas que não se atualizaram, não vai adiantar você ter medo de tecnologia. Ter medo de tecnologia não vai garantir a sua vaga. Se você tiver que ser substituído, você vai ser substituído. Sem sombra de dúvida. Agora, o que você tem que fazer? Você é um profissional, você trabalha numa empresa. Então, você tem que ter a capacidade de enfrentar o problema. É fácil? Claro que não. Você vai ter que estudar? Vai ter que estudar. Mas ou você estuda ou você vai sumir. Então, não adianta ficar sentado, chorando, criar grupos. Outro dia vi um grupo, numa das redes que eu participo, um grupo para discutir ou não a inteligência artificial dentro do RH. Cara, você já foi engolido. O fato de você levantar a bandeira achando que dentro da área de RH, que é um absurdo a inteligência artificial fazer recrutamento e seleção, quem que está discutindo isso? É quem não entendeu ainda que já foi substituído. Se a sua especialização dentro da área de RH é só recrutamento e seleção, você já foi engolido pelo mercado. Então eu vejo que a tecnologia ela vem tirar pessoas preguiçosas, pessoas que gostam de zona de conforto, essas pessoas já foram engolidas, não é nenhuma questão de levantar bandeira. E aquela atitude do líder, voltando naquilo que a gente estava falando, de pedir ajuda, de perguntar, porque você pode ter na sua equipe pessoas que estão muito mais relacionadas com as novas tecnologias, exatamente, que podem trazer coisas para você aprender, exatamente, e para você ter a capacidade de delegar, beleza. Ela sabe fazer isso, então fica com ela. Exatamente. Eu aprendo isso, porque senão também não adianta. Mas se tem especialistas para fazer isso, você tem que delegar. Exatamente isso. Você tem que delegar, você deve delegar, porque afinal de contas você contratou essas pessoas, faz parte da descrição de salário delas e elas precisam ser adultas, né? Porque trabalhar é coisa de gente grande, criança não trabalha. Então não adianta eu ter o cargo de liderança se eu tenho um comportamento extremamente infantil. Quando a gente fala dessas dores, e a gente mencionou aqui várias vezes a questão do ego, existe também a pressão social como um fator externo. E tem que ter medo disso. Como encaro eu? Nossa, eu sou líder hoje, mas eu fracassei e agora o povo que me conhece vai me julgar. Essa pressão social é tão forte assim? É muito forte, é muito forte. E é uma bobagem muito grande eu ficar pensando sobre isso, porque no final das contas, meu amigo, vai ser entre você e o mercado. Não vai ser entre você e as pessoas que estão pressionando você. Então, você tem que ter resiliência para aguentar, você tem que... Gente, é jogo de gente grande. Virou empresário, você tem que estar preparado para muitos problemas a serem enfrentados. O trabalho que você faz, baseado em muitos anos de estudo, muitos anos de pesquisa, muita experiência de campo, sim, soluciona essas dores? Todas essas dores são solucionadas. Não é à toa que a gente está há 35 anos no mercado, não é à toa que a gente triplica faturamento, não é à toa que a gente quadriplica o número de funcionários dentro das empresas, abrindo empresas que passam por nós aqui, abrem 1, 2, 3 filiais depois que vem aqui, porque é uma metodologia validada, a gente sabe o que a gente está falando, a gente sabe fazer, e se o empresário seguir a metodologia certinha, não tem como dar errado. Todos esses serviços que você dá estão formatados em diversos formatos, tem palestras, sim, tem cursos, tem imersão, que a gente já falou, tem consultoria. Onde que a gente sabe mais sobre esses produtos? Vocês podem entrar em contato nesse telefone, que a gente vai deixar aqui para você na disposição do vídeo. Esses contatos caem direto com os nossos especialistas. Aliás, você que está me assistindo, eu vou fazer um convite para você. Se você é empresário, eu quero te dar de presente um diagnóstico gratuito que meus especialistas farão com você para você saber exatamente onde é que está o gargalo da tua empresa.
Se você está assistindo isso e não pega essa oportunidade, sai daqui, né? Exatamente. Érica, isso. muito obrigado mais uma agradeço. vez. É uma aula, cada dia é uma aula de graça quando a gente se encontra aqui e temos oportunidades de chegar mais perto com todo o conteúdo que você traz. É isso aí. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.